Olá, depois de um certo tempo estamos aqui novamente com a corda toda para iniciarmos mais um bate-papo da TV GPOS. Hoje vamos começar um tema bastante polêmico, mas necessário: as relações entre marxismo e religião. A religião, historicamente, desempenha um papel excepcional na vida de milhões, de bilhões de seres humanos que existiram e que existem. É um fenômeno humano e o marxismo nunca deixou de se furtar a refletir sobre este fenômeno, certo? Vamos aqui iniciar a discussão com Marx. É sabido que Marx era ateu e que a essência do marxismo é o materialismo. Mas qual é a relação do materialismo histórico com a religião? Bem, o Marx tem um texto clássico, certo? Foi um texto que ele escreveu para os anais franco-alemães de 1844. Crítica da filosofia de Hegel. Crítica da filosofia do direito de Hegel. Introdução. Que é um texto clássico, né? Só vou ler algumas partes porque nós estamos iniciando esse bate-papo, onde ele vai dizer o seguinte: no caso da Alemanha, a crítica da religião chegou no essencial ao seu fim. E a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica, né? Por quê? Porque ele vai identificar no pensamento religioso a especulação, né? A forma mais acabada do pensamento especulativo. E ele vai dizer aqui umas coisas importantíssimas, né? Vai dizer, por exemplo, é este o fundamento da crítica irreligiosa. O homem faz a religião não faz o homem. Né? Então a concepção marxista é de que a religião é um produto da atividade humana. E ele ainda vai dizer mais: e a religião é de fato a autoconsciência e o sentimento de si do homem, que ou não se encontrou ainda ou voltou a se perder. Mas o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Este Estado e esta sociedade produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral deste mundo, o seu resumo enciclopédico, a sua lógica em forma popular, o seu ponto de honra espiritualista, o seu entusiasmo, a sua sanção moral, o seu complemento solene, a sua base geral de consolação e de justificação. É a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana não possui verdadeira realidade. Por conseguinte, a luta contra a religião é indiretamente a luta contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo, né? Esse texto clássico. Vejam, essa é a posição filosófica do Marx, né? O Marx o pensamento inaugurado por Marx é um pensamento da imanência, né, próprio deste mundo. Vamos dizer, um pensamento profano, certo? O pensamento do Marx, no pensamento do Marx não há espaço para a transcendência, né? Marx, em outra oportunidade, vai dizer que o homem é o ser superior para o homem. Certo? Por quê? Porque por meio da transformação da realidade, que tem como fundamento a atividade produtiva do trabalho, o homem produz e se autoproduz. Então o homem é o ser que cria e se autocria constantemente na história. Mas o interessante, o Marx tem um profundo respeito pelas pessoas religiosas e pela religião, apesar de não ser religioso. O interessante é que um dos biógrafos do Marx, o Maximilian Rubel, né, nesse livro aqui, Karl Marx, Ensaio de uma Biografia Intelectual, ele vai dizer uma coisa tão interessante, né, que é bom falarmos sobre isso, né? Ele vai dizer assim:
A diferença de uma interpretação muito difundida, não vemos nesse texto uma proclamação de ateísmo, senão uma análise psicossociológica do sentimento religioso. Não se pronuncia nenhuma condenação da religião, nem nenhum juízo moral sobre o homem crente. E não obstante, em sua análise de uma situação concreta, Marx introduz um juízo de valor fundamental, referido ao absurdo de uma ordem social que torna possível, mais ainda, inevitável, a alienação religiosa do homem. A busca de consolos ilusórios, de evasão em direção ao irreal. Não ataca o homem crente, senão a uma sociedade que obriga o homem a recorrer à superstição religiosa como remédio de seus males reais. Esse é Marx, certo? Então Marx sempre separou essa crítica filosófica, né, no sentido de chegar às raízes da religiosidade, da ação concreta dos seres humanos que são religiosos, né? Então veja, até era uma tradição da Segunda Internacional, né, a Internacional Socialista, de dizer que a religião é assunto privado, né? Ou seja, a religião não deve estar subordinada a uma política estatal que, de uma maneira ou de outra, vai favorecer determinadas estruturas religiosas. Então Marx sempre separou isso. Uma coisa interessante, boa, né, um bom exemplo histórico, foi aqui durante a Comuna de Paris. Logo após a Comuna de Paris, o Marx foi entrevistado. E nessa entrevista, né, o jornalista faz a seguinte pergunta: e no que concerne a religião? Perguntando a opinião de Marx, né? Ao Marx diz: sobre esse ponto, não posso falar em nome da associação, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional. Eu, pessoalmente, sou ateu. Né? Olha o que ele diz, né? Ele diz que ele é ateu, mas quem deve decidir, já que ele estava falando sobre a entrevista, sobre a atividade da Associação Internacional dos Trabalhadores em defesa do levante dos operários e operárias na Comuna de Paris, em 1871, ele vai dizer isso, né? Porque o importante é a ação política dos trabalhadores, não a sua religião. E há uma divergência histórica que muitas pessoas não lembram, né? De que uma das disputas era que Bakunin, que defendia o anarquismo, dizia que só poderia ser membro da Associação Internacional dos Trabalhadores quem fosse ateu. E Marx e Engels diziam: não, absolutamente. É membro da Associação Internacional dos Trabalhadores quem é trabalhador, quem é trabalhadora. Né? Então, essa é a questão central. O que unifica, essencialmente, os trabalhadores é a sua situação de classe, a sua situação política enquanto oprimidos, enquanto explorados pelo sistema capitalista. Independente se eles são ateus, espíritas, cristãos, budistas, muçulmanos, certo? Essa é uma questão central. Um outro exemplo também muito importante é do Partido Bolchevique, né? Ou da social-democracia russa, né? Revolucionária russa, né? Que tinha, inclusive, eu tenho os textos das resoluções do segundo congresso, que diz o seguinte, que eles tinham trabalho, inclusive, político entre os trabalhadores testemunhos de Jeová. E os bolcheviques defendiam os direitos das correntes religiosas que discordavam da igreja ortodoxa, que era uma igreja do Estado, né, e que, portanto, reprimia todas as outras tendências religiosas. Eles defendiam o direito dos trabalhadores se organizarem de acordo com as suas religiões. Por que eu estou fazendo toda essa discussão? Porque uma das questões centrais hoje na luta de classes em nosso país, né, do Brasil e também no mundo, é essa ofensiva reacionária, conservadora, vinculada às tendências neofascistas, de botar uma pintura religiosa, né, como se o grande problema fosse uma luta religiosa entre o bem e o mal. Não. A perspectiva do marxismo, né, a política do marxismo em relação à religião é de que todos têm direito a ter a religião que quiserem, né? Contanto que não transforme esses argumentos religiosos em uma política para, por meio do Estado, favorecer determinados grupos. Isso daí nós vamos discutindo no decorrer de outras conversas sobre essa questão religiosa, sobre o materialismo, né, sobre a essência
imanentista do marxismo. Mas aí é outro assunto. E até a nossa próxima conversa. Não esqueçam de se inscrever no canal, né, GPost TV. Não se esqueçam de dar o like, de nos apoiar e de divulgar e de apresentar propostas para nós continuarmos a discutir e aprofundar os debates políticos, teóricos, filosóficos. Até a próxima, pessoal.